Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores secretário. O CDS também se congratula com a hoje mais do que provável confirmação da eleição do engenheiro António Guterres para o cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas. É uma honra a Portugal e, obviamente, para a região. Após quase 2 meses desta tragédia, que hoje nos trouxe aqui ao debate, continua a subsistir nas populações um sentir, um pulsar de algum receio que domina muitas das pessoas que sofreram esta calamidade e outras que, sempre que chove ou temos temperaturas mais elevadas e ventos mais fortes, começam a sentir receio e medo de viverem em determinadas zonas da nossa cidade. Temos de aliviar este medo e devolver às populações um clima de confiança e tranquilidade. O CDS nunca pretendeu transformar este debate num espetáculo de interesse mediático ou num momento para construir algumas frases e alguns momentos de pré-campanha eleitoral. Aliás, tivemos ao longo de todo este processo uma postura responsável, que é aquela que norteia o CDS neste momento. O assunto merece-nos a maior seriedade e responsabilidade, daí que nós consideramos que este debate teve a elevação e também algumas das questões colocadas pelas bancadas foram respondidas, mas outras ficaram por esclarecer. Os fogos florestais transformaram-se, infelizmente, num flagelo cada vez mais recorrente que tem vindo a causar avultados prejuízos ambientais, sociais e económicos. Importava saber por que razão estamos mais vulneráveis, o que é que descuidamos e aquilo que deveríamos ter cuidado. Urgia neste debate avaliar os planos, a coordenação, os meios e as ferramentas de que dispomos para termos a certeza de que foram ou são as mais adequadas. Os incêndios do passado mês de agosto provaram que houve falhas e omissões cujas causas não foram totalmente esclarecidas neste debate. Ficou por esclarecer, por exemplo, se o Presidente da Proteção Civil Regional foi verdadeiramente o conselheiro que levou à afirmação descontextualizada de que a situação estaria consolidada naquele momento. Aliás, hoje em dia todos temos acesso a plataformas da internet, nomeadamente o Indoguru, e que toda a gente sabia naquele momento que as condições climáticas do vento não eram as melhores. Concluímos que a prevenção é mais do que um conjunto de intenções, pois não será possível um combate eficaz sem um diagnóstico correto, uma coordenação sincronizada e um planeamento adequado. O ordenamento do nosso território é o mais correto? As zonas de risco estão devidamente sinalizadas? O CDS deixou neste debate um conjunto de considerações relacionadas com esta matéria que não foram verdadeiramente escalpelizadas. A saber, em primeiro lugar, para quando uma revisão do Plano Regional de Gestão Territorial? Em segundo, para quando a criação da Reserva Ecológica Regional, que consta do Sistema Regional de Gestão Territorial e que teimosamente continua a ser ignorado? Em terceiro, os planos de ordenamento florestais e outros continuam a ser anunciados desde 2013, mas adiados sine die. Não basta intenções, não basta dizer-se que já está no plano ou no programa de um governo, pois nós todos temos memória e os governos anteriores, os governos que nos governaram do PSD ao longo de quase 40 anos,
O que diziam nesta casa era que já estava tudo no plano e no programa do Governo. Ficámos sem saber, afinal, se a proteção civil foi suficientemente eficaz. Não houve um esclarecimento cabal sobre se o pedido de ajuda feito pelas autoridades regionais foi atempado ou tardio. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras secretárias, senhor Secretário Regional, o CDS apresentou uma proposta de resolução na Assembleia da República que visava a adoção de medidas de âmbito regional idênticas às adotadas em 2012, a quando os incêndios no continente, em São Brás de Alcortel e Tavira, e inexplicavelmente esta proposta foi chumbada na semana passada pelos partidos que suportam o atual Governo, PS, CDU e Bloco de Esquerda. O debate foi também inconclusivo relativamente ao facto de se saber se os meios disponíveis para o combate aos fogos foram e são os mais adequados. Cabe à Câmara Municipal do Funchal fiscalizar e avaliar se todos os equipamentos ao dispor das populações e das forças de segurança, nomeadamente as bocas de incêndio, estariam ou não operacionais. Sem conhecermos os relatórios, não teremos objetivamente esses dados. Perguntámos também, e não obtivemos resposta cabal, se no orçamento para os bombeiros e proteção civil estariam consolidadas verbas suficientes para atacar estas calamidades. Se assim não for, o Governo Regional, o CDS, considera que no próximo orçamento de 2017 devem ser consubstanciadas verbas de reforço para os bombeiros e proteção civil. Falou-se dos meios aéreos. A pergunta, aliás, já recorrente há muitos anos do CDS nesta casa, é se não seria útil a utilização, se não seria útil a vinda de meios aéreos, quer do continente, quer de uma região autónoma aqui vizinha, que é a região autónoma Canárias. Perguntamos, por que razão é que Canárias, que tem algumas das ilhas com relevo idêntico à região autónoma da Madeira, comprou este ano 3 helicópteros para combate aos incêndios? Por que razão é que em Canárias compraram 3 helicópteros para combate aos incêndios e nós continuamos sem saber se realmente se podem utilizar os meios aéreos na nossa região? O melhor que o CDS poderia concluir é que, em vez de levantarmos a suspeita, levantarmos alguma suspeição sobre relatórios ou pareceres de pessoas que eventualmente não conhecem a realidade da nossa região, por que razão não perguntamos ao Governo de Canárias que estudos fez para concluir a compra destes 3 helicópteros? Ao nível da proteção civil é preciso rever procedimentos e o seu funcionamento. A falta de coordenação entre as diferentes entidades com responsabilidades na proteção e segurança ficou evidente. Aliás, depois de 4 grandes incêndios e do aluvião de 2010, a questão que se coloca é de saber se não deveríamos promover um amplo debate sobre o modo de funcionamento do Serviço Regional de Proteção Civil, tal como está consubstanciado. Ficou a pergunta no ar: por que razão o Presidente da Proteção Civil continua no seu cargo? Qual é, afinal, o envolvimento das populações com a Proteção Civil? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras secretárias, senhor Secretário Regional, sejamos sérios e claros nesta questão. Estamos a falar de uma tragédia, pelo que é de uma enorme leviandade andar a tirar com números quando sabemos que esta tragédia causou dor profunda e muito desespero. Também se exige que o Governo da República cumpra com as promessas feitas na região pelo Primeiro-Ministro e outros ministros que aqui se deslocaram, afetando as verbas necessárias à reconstrução, indicando os valores e as respectivas fontes de financiamento. É fundamental uma clarificação dos apoios, a quem se destinam, quais as prioridades e quem os coordena.
O CDS entende que nesta matéria faz todo o sentido criar-se uma nova lei de meios para salvaguardar as verbas para a reconstrução, alojamento, apoios às famílias, consolidações de escarpas, etc. Louvamos, por último, a tenacidade do povo desta região, a perseverança das populações do Funchal, a abnegação das forças de segurança e dos bombeiros, a predisposição, generosidade das instituições de solidariedade social e de todos os voluntários que se envolveram neste processo, pois foram esses os verdadeiros heróis deste processo que acabamos de discutir. Muito obrigado.